Bom, boa noite a todos. A gente vai começar outra reunião da Retina do Hospital das Clínicas da USP. Hoje é 30 de abril de 2026. A gente vai começar com um caso clínico que vai ser apresentado pelo Vitor Barroso, que é fellow de primeiro ano. Vitor? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Sou o Vitor, sou fellow de retina, primeiro ano. Queria agradecer ao doutor Sérgio pela colaboração e ter me ajudado fazer a apresentação. A Glenda, que inicialmente atendeu esse paciente pela primeira vez, e a Melissa, que me ajudou a fazer o OCTA. Então, esse foi um caso de um paciente feminino de 49 anos, que tinha como queixa principal, ela, na verdade, veio para avaliação de rotina, ela não tinha queixa exatamente visual, ela estava apenas uma presbiopia por conta da própria idade. E foi interessante que os relatos de prontuário e até próprios delas, ela referia muito história de hipertensão. E eu fui perguntar melhor sobre esse histórico, e ela era hipertensa desde os 38 anos, uma hipertensão que era difícil controle. E após, né, esse tempo de difícil controle de hipertensão, ela começou a fazer diálise 2 anos após esse diagnóstico. Após esse histórico de hipertensão e diálise, ela começou a ficar em uso de algumas medicações que eu consegui também coletar com ela, como atenolol, losartan, hidralazina e amlodipino. E mesmo com o uso dessas medicações, ela ainda permanecia com essas hipertensões ainda algo descontrolado, mas pela nefrologia estava sendo bem acompanhada. De acuidade visual dela, que é interessante, todo mundo ia esperar uma acuidade muito ruim. Ela tinha uma acuidade de 20/20 em ambos os olhos, para longe. E isso fez a gente investigar mais, como se fosse mais os achados que ela tinha apresentado na fundoscopia que a gente vai ver a seguir. Então, doutor Sérgio, como é que você quer que eu faça? Eu Eu acho, pauso? eu acho que você pode só mostrar, né, a retinografia, só ir mostrando, e depois a gente volta e discute os achados. Tá certo. Tá? Eu acho que é melhor. Tá ok. Então, na retinografia, inicialmente, aqui não ficou muito bem claro de ver, mas ela tinha algumas microhemorragias, microaneurismas, assim, bem discretos, principalmente mácula. A gente conseguia ver em ambos os olhos essas alterações. E com base desses achados, a gente solicitou o anjo, foi solicitada uma angiografia, que foi quando eu vi o retorno dela desses achados, né? Então, aqui é o olho direito, com as fases arterial precoce, arteriovenosa, venosa precoce, venosa tardia. E a gente vê mais um leakage aqui tardio no olho direito, no olho esquerdo da mesma forma. E a gente fez ultra wide field da angiografia. A gente percebeu também essas alterações em periferia, tanto áreas de exclusão capilar, hipofluorescência, quanto essas hiperfluorescências que a gente já havia percebido na angiografia convencional, que o olho esquerdo mostrando as mesmas alterações. E com base nesses achados vasculares, a gente foi mais a fundo, fez o OCT, que são dois cortes que eu vou mostrar de cada olho. Aqui é o olho direito, aqui o olho esquerdo. E a gente prosseguiu para. Comentei com o doutor Sérgio orientou que fizesse o OCTA, e a gente fez o OCTA dos dois olhos. As primeiras achados foram esses, do olho direito, e do olho esquerdo, esse demonstrando algumas áreas de exclusão capilar, como a gente já tinha percebido na avaliação multimodal prévia. Então, com base nesses achados, então, de resumo do caso, uma mulher jovem, acuidade visual boa, com esses achados de retinografia e angiofluoresceína, sendo confirmados ainda mais no CTA. Perfeito, perfeito. Vamos comentar então essa avaliação multimodal, o que que pode ser a causa dessas alterações, se é uma causa primária, se é uma causa secundária. ah, Quem quer comentar aqui? Bom, ela tem um quadro de alguns microaneurismas. Se parece que ela tem uma remodelação vascular na retina, tanto no polo posterior como principalmente na periferia, com alguns pontinhos de vazamento que talvez sejam os microaneurismas, pequenas hemorragias. E ela tem uma redução
na densidade vascular, mais no plexo profundo, como era de se esperar, e no OCT estrutural, ela apresenta uma lesão que é típica de isquemia focal, que é o Ripple, né? Que são os alargamentos da nuclear externa por sequela de PAN. Ela deve ter tido vários PANs e que cicatrizaram. Então, eu imagino que a causa da. Eu não acho que a hipertensão causou isso. Eu acho que a causa da hipertensão que levou a essa diálise é alguma doença que está causando essa remodelação. Porque, assim, a gente vê muito paciente hipertenso, hipertenso grave, e nem por isso eles têm esses quadros de vazamento do fundo de olho. Então, eu não sei qual é a causa que levou a essa diálise. Talvez não seja uma hipertensão essencial, mas seja alguma outra doença com é, aumento da densidade sanguínea, né? Uma doença de hiperviscosidade. Não sei, eu acho que precisaria saber qual é a causa que levou ela à insuficiência renal e à hipertensão. Tá? Quer voltar no OCT, que a Cleide comentou? Cleide, se você quiser mostrar no OCT Né? estrutural, Vitor? Aí mesmo tem, todos eles têm, todos os cortes. Esse até que tem menos, né? É só aí. Nos outros tem mais, a gente vê nitidamente. É isso, esse daí é grande. Isso aí está descrito. Bom, eles aparecem em hipertensão, em retinopatia diabética, em retinopatia da oclusão venosa, mas aparece mesmo em pacientes que não têm doença ocular e é considerado um fator de risco para doença tromboembólica, tanto cerebral como cardiovascular em geral, né? Então, quando eles têm o PAN bem focal, uma isquemia aí no plexo intermediário profundo, leva a uma hiperrefletividade na nuclear interna, depois ela cicatriza e fica essa redução na nuclear interna e um aparente aumento da nuclear externa. Então, esse é o retinal, deixa eu ver o que que é, ischemic Perivascular. perivascular lesion, né? Né? E, Perivascular lesion. Que é ô, um Vitor, nome inespecífico, né? você quer mostrar com a seta? Olha, o que a Cleide está mostrando é que a camada nuclear externa aparentemente está preservada, ela é espessa, mas logo acima dela, na camada nuclear interna, que o Vitor está mostrando, ela é fina e irregular. Algumas áreas dela é um pouquinho mais espessa, onde ela não foi afetada, e nessa área que ele está mostrando, que o Vitor está mostrando, é muito fina. Fina por uma isquemia do plexo capilar profundo que a gente mostrou no CTA, né? Então você perde tecido. Então, provavelmente, como a Cleide falou, ela teve uma isquemia. Quando a isquemia é aguda, a gente chama de PAN. É uma maculopatia isquêmica da retina intermediária, né? Aguda. Quer mostrar o ACTA para a gente verificar isso numa outra avaliação multimodal? Então, aí no plexo capilar profundo, a gente vê várias áreas de exclusão capilar. Se você conseguir mostrar, Vitor, com o teu pontinho aí. Aqui, né, professor? Profundo. Isso, tá? No plexo capilar superficial também tem alteração, né? E Então, isso. Então, corresponde a essas alterações isquêmicas que ela tem. Então, a gente vê nessa avaliação multimodal inteira. Olha, falta capilar, altera a zona vascular da fóvea um pouco, mas falta perfusão capilar e, consequentemente, ela tem aquele afilamento da nuclear interna que a Cleide descreveu, né? Então, tem isso... uma coisa curiosa na distribuição Uhum. dessa isquemia, é que assim, a gente vê normalmente uma isquemia mais importante no plexo profundo, que ela tem, mas geralmente na região temporal, a mácula, que é a região de mais baixo débito. A gente vê isso em anemia falciforme, até no Mactel, e ela tem uma isquemia mais importante na porção nasal da mácula, né? Uhum. Então, não segue esses modelos de doenças isquêmicas que a gente conhece, sistêmicas, principalmente na anemia falciforme. Mas, assim, ela deve ter uma Embora, Cleide, uma embora ela isquemia. tenha vários pontos de isquemia na retina temporal aí, né? Mas, assim, Pé- é muito acentuada essa perda, quase um Nasal. fecho papilomacular. Isso, isso. Mas ela também não deixa de perder temporal. Sim, Talvez mas ela ela é bom, nem. porque ela tem uma doença isquêmica de obstrução de pequenos vasos, aí com certeza, né? Tá. Hein, Cleide? Você bem lembrou aí. A anemia falciforme estava me lembrando que a diminuição de densidade capilar profunda, eu já vi paciente com SC bem semelhante, só que tem uma perda acentuada temporal, que é Oral. bem característico.
mas eu não descartava a possibilidade dela ter anemia falciforme, não. Acho que tem que Bem, investigar bem, tudo. bem, bem interessante, com aqueles microneurismas, aquele aspecto que parece que ela teve alguns infartos na superficial e causou aqueles microneurismas reativos. Pensaria em primeiro lugar uma falciforme, depois uma doença com aumento de viscosidade, certo? Desde uma leucemia ou mieloma múltiplo pouquinho fora da idade, porque ela está bem jovem, mas não descartaria não. Tem alguma coisa aí fazendo esses microtrombos sistêmicos, né? Ou seja, que a gente está vendo no olho, mas também afetou o rim dela e ela foi para diálise. Vocês não acreditam que só uma hipertensão mal controlada pode causar tudo isso que ela tem? Um Olha, feocalcitoma, talvez, porque faria uma hipertensão bem grave. E num jovem, ela conseguiria resistir, mas fazendo esses microinfartos por arteriosclerose bem grave pelo aumento de pressão e destruição da parede. agora ela deve estar controlada, né? Porque ela está fazendo diálise, ela deve estar bem controlada. A gente até já discutiu há muitos anos atrás um caso também de um paciente hipertenso muito grave que fez um monte de eventos obstrutivos localizados, mais graves até do que o dessa paciente. Mas assim, a gente não costuma ficar investigando paciente que faz diálise por hipertensão essencial, né? Perda renal por hipertensão, mas eu acho que não, eu acho que tem que ter alguma outra causa associada. Se bem que se a Tá. gente não achar, vai ter que atribuir isso à Uhum. insuficiência renal. A gente vai discutir mais para frente sobre esse ponto específico que é interessante também, tá? Lívia, algum comentário? Não, doutor Sérgio, acho que já foi tudo bem comentado. Tá. Só um parênteses aqui, eu Oi. falei que as doenças em geral dão isquemia temporal, tem uma exceção, não é um trabalho definitivo, mas tem a tese do Bruno Fortaleza sobre a vascularização macular, perimacular, no BC, e aí ele encontrou uma diferença, uma piora estatisticamente significante nasal inferior. Mas assim, tanto que eu fiquei muito intrigada com isso, procurei outras doenças, não tem no trabalho dele, então é nasal inferior a maior perda. Mas no geral é temporal. Tá. Vamos seguir então, Vitor? Vamos sim, professor. Então, a gente, depois de conversar melhor com a paciente, ela relatou que estava sendo acompanhado na nefrologia por nefropatia por IgA, e durante a apresentação, né, do caso dela, eu conversei muito com o Dr. Sérgio, a gente fez uma revisão de literatura. Deixa eu só pedir para eles comentarem, Vitor. Então, Tá, basicamente, ela tem uma nefropatia por IgA, tá? É, e que eu não acho que haja depósitos de IgA nos capilares para fazer essa lesão. Embora Uhum. você possa ter depósito de IgA subretiniano, que ela não tem aqui, como se fossem intrusas. O Vitor vai mostrar. Então, eu acho aqui, primariamente, o que ela tem é a lesão de hipertensão arterial crônica. E qual é o mecanismo de lesão renal? Não é por obstrução vascular nessa doença? Você sabe, Vitor, como você perde é, função renal? nefropatia por IgA, assim, é uma das causas de síndrome nefrótica mais comum, né? Então, perde proteína, lesa a membrana basal. Ah, Eu não tá. sei a causa da hipertensão, assim. Provavelmente é depósito na membrana basal que destrói e causa proteinúria, né? É o O, É, que eu sei de nefrologia. o então, Flavinho escreveu aqui, deixa eu ver. que a nefropatia por IgA é uma hematúria e mais nada. Ah, Mas Mais hematúria, nada. desculpa. no caso, eu acho que ela tinha basicamente a hipertensão arterial mal controlada que causou toda essa alteração vascular, né? Uhum. Associadamente a isso, ela tinha uma nefropatia por IgA. O Vitor reviu toda a literatura para embasar isso, tá? Uhum. E a gente vê descrições sugerindo que o paciente, ah, alguns artigos sugerem, olha, você tem nefropatia por IgA e você tem essas alterações isquêmicas na retina, mas os pacientes também têm hipertensão arterial. Então, basicamente, o que a gente acha, olha, a hipertensão causa essas alterações e associadamente o paciente tem nefropatia por IgA, que não é a causa primária das lesões isquêmicas na retina, tá? Ah, que eu me lembro quando a gente teve esse caso e que eu estudei, enfim, além da apresentação,
e mostrava que tinha uma redução na densidade vascular, na zona vascular, e sem baixa da visão na maior parte das vezes. Mas esses Na pontos nefropatia de por IgA. vazamento. Não, 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 na hipertensão só, Ah, hipertensão grave, hipertensão tá. maligna. É, Aham. então era um quadro assim, mais assintomático, né? Agora, nesse caso, ele tem um pouquinho tem essas alterações de pontos de vazamento na periferia, um pouco de remodelação vascular. Não sei se difícil Eu acho achar que que é só hipertensão, mas Você acha? Eu acho que é só da hipertensão. Você pode fazer microaneurisma, você pode ter esses vazamentos focais, você pode ter isquemia. Eu acho que ela teve, Cleide, durante um período longo, um controle muito ruim da hipertensão. Agora, uhum, recentemente, e eu acho que a perda de função renal foi pela hipertensão. sim. Mas vamos ver, então, é interessante como não é um consenso essas alterações, né? Aí o Vitor vai rever toda a literatura para a gente ver se tem uma ideia melhor sobre isso, tá? E- Então, Vitor, Então, segue, tenta apresentar rápido para a gente não tranquilo, dar muito tranquilo. tempo aqui, tá bom? Então, fiz uma busca pelo PubMed, um Base, utilizei esses termos de busca para poder embasar e não deixar de incluir nada. Inicialmente, apresenta essa revisão que ele mostrava as alterações hipertensivas como segunda causa, segundos achados, primeiro episclerite, esclerite e uveíte, e a retinopatia hipertensiva como segundo achado comum. E em estudos mais histopatológicos, foi visto crises hipertensivas com hipertensão secundária, devido à hipertensão nesses pacientes. Em um relato de caso aqui do professor Leonardo, aqui com o professor Mário, foi visto essas alterações mais de crises hipertensivas no segmento anterior e no OCT, mais secundárias de hipertensão. No, esse outro relato de caso também mostrou um descolamento peripapilar, mas ele chamou de descolamento foveal, subretiniano, líquido subretiniano, e esses achados também de exudatos na retinografia. Já esse relato de caso mostrou essas alterações parecidas com a nossa, ele também chamou os infartos na coroide, como achados também, que a gente vê até parecido no nosso caso. Aqui mostrou um paciente com OCTA, bem parecido com as nossas apresentações que a gente mostrou, com aquelas áreas de alteração do OCT também, na nuclear interna. E outro paciente com vasculite, agora que ele já falou que existe, como a doutora Cleide mencionou, um embaiamento perivascular também associado, e ele, né, fomentou como se fosse responsável também por esses achados isquêmicos. Já outro segmento falou de depósitos drusinóides perimaculares. Tem alguns relatos de casos falando sobre isso, inclusive com achados histopatológicos desses depósitos abaixo do EPR. Outro caso também que mostrou esses depósitos subretinianos drusenoides. E do que eu, de geral, de resumo, eu encontrei 6 casos falando de depósitos drusenoides, em torno de 8 casos com hipertensão secundários, essas alterações por hipertensão, descolamento de retina e roturas, 3 casos, e uveíte, 2 casos. Então foi isso que eu queria apresentar. Excelente, Vitor. Então, a ideia que a gente teve, né, Vitor, foi basicamente, Cleide, o seguinte, que a correlação entre a nefropatia por IgA e a hipertensão arterial, a nefropatia por IgA, ela é primária, ela é uma glomerulopatia primária, né, mais comum. Aí você deposita a imunoglobulina A em glomérulo. Aí você tem uma inflamação e tem uma lesão de glomérulos. Essa lesão glomerular diminui a filtração renal, altera, e daí você retém sódio e água e faz hipertensão arterial. Uhum, Isso. Com a hipertensão arterial, você piora a nefropatia. E aí você faz, como a hipertensão arterial secundária, lesão glomerular, você tem um controle difícil da hipertensão. Então, se você não faz o diagnóstico, o controle é mais complicado. E aí a hipertensão piora a nefropatia, tanto que ela foi para hemodiálise, né? E isso, a hipertensão crônica secundária, né, a nefropatia por IgA, acaba dando um quadro de alteração retiniana pela hipertensão, mas não primariamente pelo depósito de IgA, pela nefropatia por IgA, é secundária à hipertensão arterial.
Só que eu acho que é uma hipertensão arterial de difícil controle. Por isso que a gente vê tantas alterações, né? Então, então acho que é basicamente esse mecanismo. Nos artigos que a gente viu publicados, os artigos referiram das alterações que a gente mostrou aqui na retina, isquêmicas, como primeira manifestação sistêmica da nefropatia por IgA. Mas porque os pacientes têm uma hipertensão secundária, né? Não é porque depósito de imunoglobulina na membrana basal, não. Tá? É uma alteração secundária à hipertensão. Então, como o Vitor mostrou, 20% desses pacientes têm retinopatia hipertensiva, né? Como manifestação ocular. Mas é interessante a gente perceber essa fisiopatologia, como funciona, e nesses pacientes a gente tem que fazer exame de fundo de olho. Se eles tiverem a hipertensão arterial secundária bem controlada, eles não vão ter essas lesões, mas a gente pode fazer um diagnóstico de hipertensão que não seja adequadamente controlado por essas áreas, por essa avaliação multimodal que foi feita, tá? Vocês concordam com isso ou não? Do ponto de vista teórico, eu acho que sim, é perfeito. É que, assim, tem tantos milhões de pacientes hipertensos, ou mesmo muitos milhares de pacientes dialíticos por hipertensão, e a gente costuma ver isso. No máximo, esse aumento da zona vascular, uma redução da densidade e esses ripples. Mas o que me intriga são esses pontos de vazamento aí na periferia, como microaneurismas, que a gente vê mais em doença de estase, né? Mas assim, eu acho que, já que a gente não encontrou outra causa, talvez a gente precise documentar melhor, ou com mais frequência, os pacientes dialíticos por hipertensão arterial, ou não dialíticos, mas com hipertensão grave, talvez a gente encontre mais isso. É que Eu como eles acho. são sintomáticos, né? E a gente vê muito, não é nada raridade, a gente acaba não indo a fundo para ver É, essas alterações, mas tem, né? possível. Então, algum outro comentário? Jorge, Lívia, Cleide, é Não, isso. eu aprendi agora aí que IgA podia causar esse nível de isquemia, porque o que eu já vi a esse nível de isquemia é pacientes com falcemia, já vi essas coisas, doença com aumento de viscosidade, mieloma múltiplo, eu já vi isso, mas em nefropatia por IgA, primeira vez. Pela hipertensão secundária, certo? Hipertensão. A um paciente com feocromocitoma, eu vi muita isquemia, mas eu nunca vi formando os microaneurismazinhos periféricos. Isso aí ficou mais intrigante. Tá. Então ótimo. O Vitor vai publicar isso, hein, Vitor? Tá? Que o Vitor fez uma revisão, olha, ele resumiu, ele falou aqui super rápido, porque ele fez uma revisão extensa disso. Ele viu todos os artigos publicados de nefropatia por IgA associado à retinopatia, tá? Então ele vai escrever isso, certo, Vitor? Certo, professor? Bacana. Bem legal. A gente vai comentar isso nas conclusões aí. Beleza, ótimo. Vitor, parabéns, tá? Excelente. Obrigado, professor. Tá, agora a gente vai inverter a ordem, vai colocar o caso cirúrgico. Quem vai apresentar o caso cirúrgico é a Júlia Bastian, que foi preceptora, foi fellow e agora é colaboradora do serviço. Júlia? Boa noite, pessoal. Eu sou Júlia, então sou ex-fellow. Vou apresentar a reunião caso cirúrgico. Eu queria agradecer ao meu colega e amigo Dr. Pedro Braga, que foi o cirurgião do caso, junto com a doutora Elisa Miranda. Eles me cederam o caso para apresentar. E agradecer ao Dr. Sérgio também pelo auxílio e opiniões na apresentação. Nosso paciente é um homem de 50 anos, caucasiano. Ele é um paciente com olho único, ele perdeu o olho esquerdo por retinopatia diabética proliferativa e chegou com uma baixa de visão, nesse olho direito. Ele tinha um controle bem ruim da diabetes, a hemoglobina glicada dele em torno de 9, chegou com visão de movimento de mãos no olho direito e a SPL no olho esquerdo. A pressão era de 10/5 e ele tinha como antecedente a cirurgia de catarata, era pseudofásco, tinha uma lil sem entrada. Aqui, o aspecto da retinografia dele. A gente vê que tem esse descolamento tracional extenso, que acomete toda a região do polo posterior, obscurar essa visualização do nervo óptico, tinha bastante neovaso ativo. E aqui a gente vê o OCT macular.
Então, um caso claramente bem complexo, né? Dramático, sendo o olho único do paciente. E abro então para discussão para ouvir dos comentadores, dos professores, o que que vocês fariam aí com esse paciente? Perfeito. Então, olha, o paciente. Jorge, se você quiser começar, olha, o paciente é jovem, tem 50 anos. Ele é SPL do olho, é o único olho dele. Tem uma visão de MM e tem um descolamento misto, provavelmente aí, certo, Juliano? Se o Uhum. Pedro quiser comentar também, um descolamento misto, você tem um descolamento de retina aí, e atração, né? Ah, você acha que você vai ter resultado cirúrgico funcional operando esse caso, Jorge? E como é que você maneja um caso como esse, extremo como esse? Realmente, hoje em dia é muito complicado um caso desse. Primeiro, você tem que conversar muito com o paciente, porque uma isquemia generalizada, você tem essa placa aí de fibrose com várias conexões, e além disso, é difícil você ter certeza que você vai dar um resultado visual nesse paciente. Às vezes até piora. Às vezes você vai entra num caso desse e por isquemia do nervo óptico, ou porque você não conseguiu tirar todas as trações e esse paciente vai para a PL. Então, é um caso de altíssimo risco, tem que ter uma conversa com o paciente, ter um entendimento dele dos riscos que ele está sofrendo, porque por melhor cirurgião que vocês venha a ser, é um caso muito desafiador. Então, você não pode prometer somente o céu, porque às vezes até você botar essa retina no lugar e bem, você resolve o problema do descolamento, mas o paciente não melhora por isquemia do nervo óptico ou própria isquemia retiniana. Então, é um caso bem complicado. Perfeito. Tomás, você vê muito isso no Canadá. Qual que é a tua indicação? Você operaria esse paciente primeiro? Depois a gente vai ver como ele foi operado, como o Pedro, que é super habilidoso, operou, e a gente discute técnica cirúrgica, mas estou querendo discutir primeiro o resultado funcional aqui, indicação cirúrgica. Boa noite, professor. Felizmente a gente não vê tanto assim aqui, mas ainda assim existem os casos de descolamento de retina tracional mais complicado. Eu reforço o que o Jorge falou. Eu acho que esse é um caso que o paciente tem que entender muito que pode ser que ele saia até SPL da cirurgia dos dois olhos, mas é válido, acho que, tentar, né? Se o paciente tem para dar alguma chance desse paciente de recuperar alguma visão. Tá, perfeito. Pedro, você quer dizer quais foram as dificuldades para conversar com o paciente e indicar a cirurgia? Boa noite, professor. Tudo bem? Tá dando para ouvir aqui que eu tô Dá no dá para ouvir carro, bem. tô ouvindo. Tá. Ouvir bem. Então, professor, esse caso, eu acho que o que o Dr. Jorge falou foi exatamente como foi levado essa conversa, né? Esse paciente, ele veio algumas vezes na consulta, né? Então não foi num primeiro momento que já foi indicado o procedimento. Eu orientei muitas vezes para ele sobre essa questão da possibilidade de piora, mas ele estava bem ciente disso e principalmente porque ele perguntou, acho que o que pesou muito foi assim, tá, pode piorar na cirurgia, mas e se eu não fizer nada? Não fizer nada é a certeza de que em algum momento ele ia perder tudo. Então acho que nessa ponderação que ele acabou optando por tentar, né? A gente viu, ele já tinha perdido o outro olho, ele sabia o que ia acontecer, então acho que foi nessa que ele acabou, né, optando. Ele era, apesar de todas as dificuldades aí de acesso, ele era bastante consciente do problema dele e ele tomou a decisão sabendo do risco de sair SPL. Acho que em nenhum momento eu prometi nem que poderia melhorar. Eu falei que a cirurgia era para manter essa visão de vultos que ele tinha, né, pensando assim que poderia de repente, eventualmente, né, com um milagre até ganhar alguma coisa, mas principalmente para manter, né, o paciente, a qualidade de vida de alguém que tem visão de vultos e SPLAO é bastante diferente, e acho que isso que incentivou ele também a fazer a cirurgia. Perfeito, Pedro. Então, Julia, vamos mostrar como foi a cirurgia e daí a gente comenta tecnicamente?
cirurgia? Então, pessoal. Bom, então, vou mostrar a cirurgia aqui. Foi feita a vitreia primária, né, desse caso. Dá para ver a extensão realmente do DRT. Ele tinha algumas áreas de hemorragia pré-retiniana também. O nervo óptico, a princípio, nem visualizável, né, por conta das placas. Inicialmente foi feita a vitrectomia do core e a circuncisão da hialoide posterior. E aí, o primeiro passo é a segmentação das ilhas de trave fibrótica, né? Esse passo é muito importante para que a gente não tracione áreas indesejadas enquanto manipula as áreas de interesse. Aqui, eu vou pausando só para não me perder aqui no vídeo. Aqui, eles usaram uma iluminação acessória, um chandelier, para que eles pudessem fazer a técnica bimanual. Então, eles estão com a pinça na mão direita e a tesoura na mão esquerda. E esse processo de dissecção é um processo que tem que ser com muita paciência, né, muita delicadeza, porque a retina abaixo é uma retina bem isquêmica, então, consequentemente, extremamente friável, e é um risco real a gente acabar tendo roturas iatrogênicas nessa manipulação, mas o Pedro e a Elisa foram extremamente, assim, habilidosos e cautelosos, dá para ver bem no vídeo. É, outra dificuldade que é comum nesse tipo de cirurgia, como a gente vê um pouquinho aqui, é alguns focos de sangramento, né? Então, para quem está começando a fazer DRT em diabético, fazer a aplicação de anti-VEGF de 3 a 5 dias antes é sempre uma estratégia interessante no sentido de reduzir, regredir os neovasos para que você não tenha tantas áreas de hemorragia que podem até causar aquela turvação vítrea que dificulta a visualização na cirurgia. Para esse paciente foi feito isso, então ele aqui no intraoperatório tem até menos neovascularização do que anteriormente tinha na avaliação. Aqui a dissecção de algumas outras placas um pouco mais periféricas que ainda mantinham a retina tracionada. Depois foi feita uma revisão da base para ver se não tinha nenhuma outra rotura, né, que seria deixada desapercebida. E a troca fluido-gasosa foi feita por essa roturinha que foi a única roturinha que acabou ocorrendo na dissecção das membranas. E foi feita uma panfotocoagulação bem densa. E no final, dada a complexidade do caso, né, e pelo fato do paciente ser olho único, se optou pelo óleo de silicone como o tamponante vítreo. Aqui o resultado é uma cirurgia bem recente, né, Pedro? E então pode ser que até a visão melhore ainda mais, mas já teve uma melhora de movimento de mãos para contar dedos anteface. Vendo as retinografias pré e pós, eu achei que o resultado ficou incrível, assim, dado, né, o quão complexo era. E é isso, eu acho que é um caso muito desafiador e acho que eles foram muito corajosos em encarar, e, na minha opinião pessoal, eu acho que, sem dúvida, o alinhamento de expectativa com o paciente é crucial. Mais do que eu vejo, muitos pacientes têm o desejo de tentar, né? Quando é o único olho deles, às vezes eles até sentem que o arrependimento de não fazer nada ou de não ter tentado é maior do que o risco de potencialmente saírem piores, assim. Então, isso é bem comum da gente ouvir eles falando, né? É, e é isso, eu acho que é um caso muito bonito. Perfeito, Juliana. Tecnicamente aqui está espetacular. Pedro, parabéns você, Elisa, aí. Muito, muito bonito. É, fazer comentários técnicos. O Tomás e o Jorge, vocês querem, Lívia, se vocês quiserem comentar aqui a habilidade toda que foi feita essa cirurgia, então com uma técnica bimanual, uma iluminação acessória. Foi feito a faco também antes, né, Pedro? Para você acessar melhor a periferia, não? Porque você tem uma sutura lá Isso. na. Foi, Uhum. né? Foi feito, professor. Esse paciente, a faco foi feito durante a cirurgia, né? Foi Isso, foi faco uma vitré. faco Eu virtual. acho que essa parte eu acabei não comentando direito com a Júlia, mas a faco foi na cirurgia, não era de antes, não. Perfeito, perfeito. Então, Jorge, Tomás, Lívia, se vocês quiserem comentar.
Então, cirurgia muito bem feita, certo? Habilidade de fazer bimanual não é uma coisa aparentemente tão fácil como vocês estão mostrando aí, principalmente quando você tem que ter habilidade dos dois lados, ou seja, a hora você tem que usar a tesoura na mão direita, a hora na esquerda, depender do ângulo que você tem que cortar e muito devagar, certo? Porque essa delineação aí não é uma coisa fácil. Geralmente, eu tento achar algum espaço no polo posterior. Às vezes eu boto um perfluocarbono só para ter uma ferramenta de contrapressão naquela região para facilitar a abertura dos planos. E é uma cirurgia que você tem que ir muito devagar, certo? Isso pode demorar aí umas 2 horas, você tem que ter paciência. Às vezes, os piores iatrogenias acontecem no final, que você está cansado e você pode simplesmente perder aquela segundozinho de consciência e causar uma iatrogenia muito grande. É, muito cuidado com a pressão intraocular, num caso desse, você tem que manter uma pressão baixa, geralmente em torno de 20 ou um pouquinho menos, porque o nervo óptico dele é muito sensível e não vai resistir a uma cirurgia longa, que essa cirurgia é bem longa. E com relação a tamponante, se usar o óleo, tá ótimo, mas se não fosse olho único, eu preferia usar um C3F8, porque o óleo também é prejudicial, aumenta a chance de PVR, tem uma piora na isquemia, mantém um processo inflamatório, porque ele concentra as proteínas inflamatórias todas no menisco inferior, então preferiria não usar óleo, já que vocês não fizeram iatrogenia quase nenhuma. Aquele buraquinho ali foi benéfico, porque permitiu que você fizesse a troca e a drenagem do líquido subretiniano. Mas tá de parabéns. É lindo ver uma cirurgia dessa, extremamente difícil. O difícil também é no pós, ver que depois de uma cirurgia perfeita como tá essa aí, a qualidade visual melhorou pouco. Mas é o que era esperado. Ótimo, Jorge Tomás. Não tenho muito a adicionar, não, professor. Achei muito bonito mesmo. Eu gostei da. Eu prestei atenção também no OCT pré, mostrando a divisão da retina com as membranas. Se eu olhando agora em retrospecto, eu até tentaria fazer um OCT mais longo para me ajudar, para saber onde eu posso entrar, onde eu não posso entrar com mais Aham. tranquilidade. Mas, pô, animal a cirurgia. Bacana. Lívia? Parabenizar o Pedro e a Elisa aí por toda a técnica cirúrgica, né? E é uma pena a gente ainda se deparar com esses casos extremos, né, no consultório, e às vezes com uma panfotocoagulação, né, aplicada no momento certo, E, não teria tido essa evolução. é, E isso que o Jorge falou, né, realmente tem que ter muita atenção com a pressão de infusão, o que é muito desafiador, porque é um caso que sangra bastante, né? Então, muitas vezes você acaba tendo que elevar um pouco a pressão para controlar o sangramento, mas aí tem toda a questão da isquemia, né? Inclusive que a gente já vê na foto do pós-operatório uma palidez importante do nervo. uhum, Mas, assim, aham. parabenizar mesmo, que é um caso muito desafiador e o resultado anatômico impressionante. E às vezes o antiangiogênico no pré-operatório, não sei se deu tempo de fazer, mas ele não consegue fechar vasos maiores, que durante a evolução dessa proliferação fibrovascular, esses vasos mais calibrosos, eles se mantêm, são um pouco responsivos ao antiangiogênico. Então, mesmo você começando a dissecção, acaba sangrando. Pedro, você quer fazer comentários dos detalhes mais difíceis da cirurgia, o que você acha que foi importante você ter feito, ou alguma coisa que você não teria feito se você refizesse a cirurgia? Uhum. Professor, acho que tem alguns pontos, né? Para o DRT, de modo geral, né? Ou aqui no caso, eu concordo, eu acho que já tinha um componente misto. Talvez não tenha ficado muito claro aqui no vídeo, até porque a gente precisou editar, mas você vê que conforme a gente vai soltando a placa, a retina fica meio móvel, um aspecto de um Sim. DR regmatogênico, que é, é o típico do descolamento misto, né? O que E- dificulta muito, você não tem aquela hum, contratração da retina exatamente. um pouco mais fixa, né?
Uhum. Mas acho que de modo geral foi tudo citado. Eu acho que coisas importantes assim para a gente pensar a controle, a hemostasia é fundamental. Então aqui foi feito antiangiogênico 4 dias antes da cirurgia, o Ótimo. que tem os benefícios para controle da hemorragia, mas eu acho que dá para perceber, comparando com a foto, que as membranas contraíram, né? Teve uma piora do aspecto, então é um risco-benefício, mas que vale a pena. Também, às vezes, a gente não coloca tanto no vídeo porque não é a parte mais interessante, mas qualquer sangramento vale a pena parar e cauterizar. Às vezes a gente vê uma coisinha besta, uma coisinha, um sanguinho leve, que numa outra cirurgia talvez a gente segurasse com uma pressão alternativa ali de 60 por 1 minuto e ia parar de sangrar. Uhum. Aqui, uma coisa que eu aprendi muito é isso: para o que estiver fazendo, pega o endocautério, que já tem que estar ali do seu lado, e É, cauteriza qualquer sangramento, porque conforme vai piorando a visualização e você vai ficando mais cansado, é nessas horas que acontece a atrogenia. isso. E, por último, uma coisa que o Dr. Leandro fala bastante, né, já me falou muito em respeito de DRT, que eu acho que vale a pena, tem que saber múltiplas técnicas, né? Eu gosto muito de fazer dissecção bimanual, acho que, não sei, surgindo a preferência, pinça e tesoura, ou tesoura com a ponteira do vitreófago, e fazendo combinações e alternando as mãos, mas quanto mais técnicas você dominar, melhor, porque tem momentos em que vai melhor uma, momentos que vai melhor outra técnica, e a combinação de todas que garante o resultado. Aqui, por uma coincidência, pelo caso especificamente, acabou sendo uma boa parte de secção bimanual, mas muitas vezes a gente precisa combinar com outras técnicas, então quanto mais souber, melhor. Eu acho que é uma cirurgia que você varia muito e que de todas as de retina talvez seja a que realmente não tem uma igual à outra. É essa daqui. Então tem que ter esse conhecimento variável mesmo para poder garantir um melhor resultado possível. Perfeito. Pedro, qual é a pressão de infusão que você usou? 20? 20. 20, perfeito. Tá. É, Cirurgia. 20, eventualmente 25, se por algum motivo eu tinha que apertar muito o olho, ficava um pouquinho hipotônico, mas evitava ao máximo. Hum, Essa eu prefiro não usar a pressão de 60 quase nunca, eu fico sempre com o endocautério já na maneira mais próxima possível ali para minha mão, para já ir cauterizando. perfeito, perfeito. E pena o paciente não ter chegado 2 anos antes, por exemplo, né? Exato, Evitar tudo isso, infelizmente, como a Lívia comentou, né? E a gente vê muito isso e aqui, né? é Muito. muito, né, professor? Tem É, muito desses casos. uma pena, uma pena. A educação do paciente com diabetes é muito importante, né? É, Então. E às vezes é uma dificuldade de acesso mesmo, né? Esse paciente, depois que ele perdeu o olho, ele falou que foi quando ele fez o convênio, que ele conseguiu ter o acesso, só que todo esse processo foi tão demorado que o claro, outro olho já estava bem, bem prejudicado também. tá. Então, Pedro, de novo, olha, super parabéns pela técnica cirúrgica, é uma cirurgia muito difícil e muito bem feita. E esse paciente vai manter essa visão, então, de conta-dedos, apesar de toda a perda que ele tem de retina externa, você deu um ganho para ele, estava PMM, está conta-dedos, e provavelmente ele não vai mais perder. Você corrigiu o descolamento de retina que ele tinha, né? Tanto o tracional quanto o regmatogênico, o descolamento misto. E agora está com a retina aplicada e ele deve manter essa visão. Ele iria perder a visão, então uma indicação para a cirurgia é: olha, você vai seguir o caminho do outro olho, você vai ficar sem percepção de luz, né? Exato, exato. É, então, excelente. Parabéns, viu, Pedro? Tá, Muito você, bom, obrigado. e a Júlia. Fazer uma pergunta? É, vou- Olha, Primeiro, doutora Cleide. primeiro, parabéns, realmente é lindo o resultado da cirurgia. Eu queria saber se vocês já viram nesses casos de retinopatia diabética muito isquêmicos, uma piora da isquemia entre fazer o anti-VEGF e entrar no campo cirúrgico, quer dizer, entrar com praticamente SPL, toda a vasculatura ocluída, e se vocês notam diferença entre o tipo de anti-VEGF, se usa Avastin, se usa Eylea, se já usaram a Eylea 8, porque a Uhum. gente tem visto alguns casos, eu não sei se é por causa do Eylea 8, não sei se os casos eram muito isquêmicos, mas faz 3 dias antes, e aí na hora da cirurgia tá praticamente SPL, porque fechou tudo. Pedro, posso dar minha opinião? Daí você complementa. Claro, professor. Eu acho que o antiangiogênico ele não tem ação sobre a vascularização da retina.
Ele não faz mais isquemia, independente do antiangiogênico que você use. O que piora é a contração. Você substitui proliferação celular capilar por colágeno, por fibroblasto depois da colágeno, você tem essa contração como teve aqui só em 4 dias. E daí a piora, eu acho que é por isso. Você pode ter um fechamento capilar, não pela injeção de antiangiogênico isoladamente, mas pelo aumento de contração fibrosa, que o vaso já é estreito, fino, o fluxo é baixo, você contrai mais, você pode fechar. Mas não é pelo antiangiogênico. Então, eu não acho que o antiangiogênico cause isso, mas quanto mais contração você tiver, maior o risco de você ter essa alteração vascular. Eu não acho que você precisa gastar tanto com antiangiogênico de alto custo, mais potente, como o Airia 8, eu acho que o Avastin, nesses casos, funciona tão bem quanto, porque o acesso do antiangiogênico à proliferação fibrovascular é imediata, né? Então, eu acho que eu não usaria um Airia 8, não gastaria um faricimab, mas eu usaria um Avastin num custo menor para um caso desse. Pedro, você quer comentar? Eu ia comentar exatamente isso, professor. A minha maior experiência assim é sempre com a Avastin, talvez por uma questão até do acesso. Nunca usei a Ilia 8 para esses casos. Acho que uma vez ou outra devo ter usado o Ilia 2. E o que eu vejo mesmo é isso, é a piora na contração se você demora muito. Casos como esse, que se a gente voltar, né, vendo a imagem aqui da retinografia, dá para ver que tem muito neovaso ativo ainda. Aham. Então, esses casos a gente sabe que vai contrair. Mesmo assim, é aquilo, né? É o risco-benefício e vale a pena fazer. Mas eu nunca notei o paciente, por exemplo, chegar ali um dia antes da cirurgia ou, né, no dia da cirurgia, comentando, por exemplo, que a visão piorou mais ou algo nesse sentido. Eu também não. Certo, Cleide? Ok, obrigada. Tá, joia. É uma pergunta super interessante, porque faz todo sentido. Lá a gente faz lá no Suel, porque praticamente tudo a gente faz lá ele 8. Mas, Aham. mas lá também opera casos muito avançados, talvez casos que a maior parte das pessoas desistisse, nem indicasse. Então talvez seja Sim. isso. Mas aí a partir de uns 2 ou 3 casos assim, a gente passou, assim, eu não, né? Mas passou-se a fazer só a vastinha, a gente passou a evitar o Elia 8, sem saber se tem ou não uma relação, mas falei, bom, pelo menos a gente evita Ah, a droga que é mais potente, né? tá. Você É, guarda para outros casos de edema macular ou LA8. Daí não precisa da LA8. Cleide, só, Oi. só lembrando com relação, no começo da história lá atrás, algumas pessoas achavam que o anti-VEGF era um fator de piora da isquemia retiniana. Depois veio o Peter Capocciaro que falou o contrário, ó, se você faz o anti-VEGF, a primeira fase a estase vascular, que é causada por leucoestase, você evita. Então, tem um paper dele lá anterior que diz que 8% dos pacientes que diminuem 8% a progressão da isquemia quando você trata o paciente frequentemente com anti-VEGF. No caso, como todo mundo já falou aí, eu já usei, só nunca usei a Elia 8, mas a Elia, a Lucentis, tudo já usei para paciente diabético grave como esse aí. Eu não vejo muita diferença de um para outro, não. O Avastin nessa situação responde tão bem quanto o Eylea. Principalmente o tempo de resposta também é curto. Você em 24 horas vê paciente respondendo. E geralmente a gente vai de 3 a 5 dias. Excepcionalmente, se o paciente, por algum motivo, não puder operar, você vai para um tempo maior. Mas a principal coisa é transformar isso aí, quando não é regmatogênico, em regmatogênico, porque às vezes começa a aparecer aqueles buracos atróficos na retina e rasga, é muito fácil. Então, eu acho que não tem uma piora da isquemia, mas talvez a tração pode também causar uma piora no aspecto de perfusão. Tira mais a retina de contato do espaço coroideu e tudo mais. Mas não acho que é o produto, não. Acho que é a doença. Sim. Provavelmente é porque os casos são muito graves.
E realmente essa citação que você fez é super oportuna, porque eu me lembro, foi em torno de 2011, 2012, que surgiu essa ideia de que talvez o anti-VEGF piorasse a isquemia e realmente é o contrário, ele não reperfunde, mas ele melhora a estase, né? Então, ele, na verdade, melhora a perfusão e não piora. Tá ótimo. Exatamente. Excelente, ótimo. Júlia, quer fechar? Eu queria só agradecer a atenção, a discussão, agradecer principalmente o Pedro por ter me cedido o caso e foi uma honra apresentar esse caso tão bonito. Eu acho que ele merecia ser mostrado mesmo. E é isso, pessoal. Muito obrigada, viu? Boa noite e obrigada, professor, por me deixar adiantar a apresentação. Ótimo, Julia. A gente que agradece, tá? Obrigado, Pedro. Tá? A Elisa também, Obrigado, né? professor. E, ótimo. Então vamos seguir agora com a imagem, que vai apresentar a imagem da semana é a Carolina Martinez, que é fellow de primeiro ano, casou recentemente, né, Carol? E vai para o Canadá no segundo semestre, ficar 2 anos lá. Fellow de segundo ano, professor. Oi? Fellow de Fellow de segundo ano segundo já. ano. Primeiro ano era ano passado. Nossa, fellow É, de me segundo valoriza aí, professor. Fellow de segundo ano. Exato. Vamos lá, então. Estão vendo minha tela? Dá para ver, sim. Perfeito, então. Muito boa noite, um prazer, uma honra estar aqui nessa reunião mais uma vez. Sou Carolina Martinez. Queria agradecer ao professor Sérgio pelo brilhantismo na orientação e no auxílio na organização dessa reunião. Essa é a imagem da semana, pessoal. Não vou falar mais nada, vou só dar a imagem, vou abrir para discussão e vou complementando com mais exames conforme vocês forem pedindo. Tá bom. Então, qual o diagnóstico diferencial mais importante para esse tipo de lesão? É, Lívia, Cleide, Jorge, ou quem quiser Fundo mais falar. Puxa. albopintatus, Oi? fundos albopintatus, Albicuntatus. Então, isso é um diagnóstico ou diferencial. O Vitor falou de cefalopatia retinopatia de cristalina. Biet também. Biet também tem uns cristais nessa região aí que é bem interessante. Mais diferenciais aí? Vocês lembram? Cleide vai trazer uns 10. E, Vitor, Então, tem retinopatia. a retinite, Tamoxifeno, boa. Então, depósitos, tamoxifeno pode ir. retinite albécens, punctata albécens, tem aqueles depósitos na insuficiência renal grave, de oxalúria, deixa eu ver o que mais. Nas distrofias tem várias que causam, né, além do BIET, Hum. que causam depósitos desse tipo. Além do tamoxifeno tóxica, vocês lembram de mais alguma? É, Cantaxantina, talco. tal que geralmente é mais nos vasos, né, porque na Álcool não injeção. fica assim, não. Ah, mas eu estou Álcool- dizendo genericamente retinopatias cristalinas, para a gente ampliar, não é É, exatamente esse caso, certo? sim. É, tá. Então a gente tem uns diagnósticos de uma doença degenerativa, outras de toxicidade. ah, Aqui tem uma referência. Oxalose pode ser também, ótimo. Oxalose, sim, bom, bem lembrado. O Mactel, ele pode dar alteração cristalina, mas ele é perifoveal, né? Então é Não muito, daria essa muito extensão restrito, né? polo-posterior, não. É muito restrito à região macular, né? Tem uns cristalzinhos só na região temporal, às vezes também tem ectópico na região nasal superior, mas não pega no polo posterior todo. Isso aí nunca Tá. foi relatado. E parece que esse paciente também tem umas alterações pigmentares aqui, a gente não vê no polo Na posterior, mácula tá com né? alteração pigmentar bem interessante, aí parecendo área de atrofia com área de hipertrofia da pele pigmentar, parecendo até um- uma distrofia mesmo, E que certo? exames Cheira que vocês pigmentar. pediriam para esses diagnósticos diferenciais? Primeiro, um histórico, né? Uma anamnese, dizendo o que esse paciente fez da vida, né? Se tem história familiar de alguma alteração, se o que uso de drogas, eventualmente, uma anjo para Primeira, gente. a primeira coisa eu queria ver a retinografia do outro lado, Tá. Pois porque não. se Outro for lado. simétrico, ou se for simétrico, já muda completamente. Se não for, também muda. Então, olha, é simétrico e tem essas alterações pigmentares aí difusamente.
Já fala a favor de distrofia mesmo, né? Distrofia mesmo. É, certo? Porque ele já tinha aquelas alterações pigmentares que a gente não conseguia ver com a dor, que a gente vê no outro olho. Ele tem uma alteração grande, certo? Ótimo. Carol, você tem anjo, não? Tenho aqui, Médico. anjo, tenho aqui umas pra vocês vão ACT também, que eu acho que vocês vão querer ver. Isso. Então, no ACT você tem uma perda difusa de retina externa, até do EPR, certo? Olha, você tem Apresentando retinose já numa fase bem elevada, bem isso. E você adiantada. tem uma alteração grande do EPR, né? O EPR e camadas externas da retina, você vê uma perda de linha de Degeneradas, né? tireoide, formando até, aparece ali na fóvea uma tubulação. Então, Tá, um processo destrutivo das camadas retinianas externas e epitelial da retina. perfeito. Então, mais compatível com uma distrofia, certo? Distrofia do campo das retinoses. Isso, boa. Entre nas Mas distrofias cristalinas aí, né? isso, nas distrofias cristalinas, perfeito. Carol, algum outro dado? Eu quero saber se vocês querem fotografia de alguma outra parte do olho ou se a gente vai ficar só com a retina mesmo. Boa. Então, se a gente está pensando numa distrofia cristalina, né? Biete, eu queria a córnea. É, Isso, boa, boa. Então, mostra a fotografia da córnea. Boa. Para fechar o diagnóstico. Isso, depósito cristalino aí na córnea também, certo? Certo, Carol? É, fica na camada Exatamente. de Bowman, se não tiver errado. Muito bem. Hoje o professor Jorge Rocha tá impecável. É, ótimo. Então, aí, a avaliação multimodal pode seguir, Carol. Tá, Então, tá esse é um falhando caso. bastante. O meu microfone tá falhando? Não, não, não tá. Não, não. Ah, Deixa eu perguntar para vocês: coreano faz voltou? algum sentido para o caso? O biete é mais comum na Ásia, mais comum em japoneses, chineses, coreanos. Então, ele ser asiático aumenta o risco de ele ter desse diagnóstico, distrofia cristalina de Biet, tá? Carol, é isso, né? Você quer comentar? Exatamente, quero comentar assim. Hoje, os nossos discutidores estão. Normalmente eles são maravilhosos, mas hoje está além da conta. Acertaram na mosca. Então, esse é o caso de um paciente masculino de 28 anos que começou no último ano com uma história de baixa acuidade visual em ambos os olhos, um pouco pior no olho esquerdo, mas acometendo ambos os olhos. E o diagnóstico ficou como distrofia cristaliniana de Biet. Pensei que fosse ser um pouco mais difícil de acertar dado que é um diagnóstico muito raro, com pouquíssima descrição na literatura, mas Você que pensa. acertaram em cheio. Posso começar a revisão, Pode, professor? pode, pode rever, pode rever. Maravilha. Então, pessoal, a distrofia cristalina de Biet, ela foi descrita por Biet em 1937, mas tem pouquíssimos casos na literatura, mais ou menos uns 100 casos. E o que a gente vai ter mais classicamente são esses cristais na retina, né? É uma distrofia corretiniana, então hereditária, muito rara, autossômica recessiva, associada a esse gene CYP4V2. Vão ter esses depósitos cristalinianos amarelos branquiçados na retina e ocasionalmente também na córnea, por isso que eu fiz a provocação aí com vocês. Além disso, a gente pode ter uma atrofia progressiva do EPR e esclerose dos vasos coroidais conforme a doença for evoluindo. Em relação à epidemiologia, a prevalência estimada é de 1 a cada 67 mil casos, e ela está presente em 3% dos pacientes com retinose pigmentar que vai corresponder a 10% das retinoses pigmentares autossômicas recessivas, desculpa, das retinopatias autossômicas recessivas. Vai ter uma maior incidência justamente em asiáticos, por isso que a informação de que esse paciente era coreano não foi colocada à toa. E o início, como muito bem foi exemplificado pelo caso, é na segunda ou terceira década de vida e acaba evoluindo com cegueira legal entre a quinta e sexta décadas de vida. Em relação à genética, aqui a gente vai falar principalmente das mutações nesse gene CYP4V2 e uma desregulação do metabolismo lipídico, né? Então, esse gene fica no cromossomo 4q35 e a gente vai ter aqui uma herança autossômica recessiva.
tem mais de 100 mutações descritas, né, identificadas na maioria dos casos por sequenciamento genético. E o que que acontece? A gente tem a enzima que é codificada por esse gene, né, pelo gene CYP4V2, tem um papel muito importante no metabolismo dos ácidos graxos e dos esteroides. A disfunção desse metabolismo lipídico vai resultar em depósitos intracelulares complexos de lipídios na retina, na córnea e até no cristalino, em forma cristalina, por conta desse acúmulo de ácidos graxos. A expressão vai ser predominantemente na retina e no EPR, e essa disfunção da oxidação lipídica vai levar a esse acúmulo dessas inclusões, bem típicas. A reciclagem lipídica entre a PR e o segmento externo dos fotoreceptores está comprometido. E a gente pode ver também, né, em pacientes com distrofia cristalina de Biet, essas inclusões lipídicas são encontradas também de forma sistêmica, sugerindo que possa haver uma disfunção no metabolismo lipídico também em outras partes do corpo, mas a clínica acaba sendo restrita ao olho, que a gente saiba. E aqui essa imagem bem bonita de uma microscopia eletrônica de transmissão do corpo ciliar mostra aqui nessa setinha preta, não sei se vocês estão conseguindo ver a minha seta, mas nessa setinha a gente consegue ver inclusões lipídicas complexas no epitélio ciliar pigmentado do corpo ciliar. Então, essas inclusões vão estar presentes no olho inteiro e muitas vezes no corpo inteiro, mas a manifestação clínica vai ser majoritariamente na retina. Em relação ao quadro clínico, é, o quadro clínico em relação a córneo cristalino, esses cristais cristalinianos vão estar presentes em 1/3 a metade dos pacientes, e a localização vai ser subepitelial ou no estroma anterior, superficial, bem próximo ao limbo. Vai estar mais frequente no limbo superior e inferior. São cristais bem fininhos que facilmente passam despercebidos mesmo por examinadores experientes. E a detecção vai ser feita com a lâmpada de fenda, com a microscopia especular e com focal em vivo. O CYP4V2 ele é expresso apenas de forma moderada na córnea, então esse não é um achado obrigatório. Ele corrobora, né, o diagnóstico, mas ele não é obrigatório. E no cristalino, ele tipicamente está preservado, tá? Tem pouquíssimos casos, de descrição na literatura da doença como um todo, e ainda mais poucos casos de depósitos, cristalinos no cristalino. Não é um achado característico, mas a gente observa muito raramente, e os pacientes que têm esses depósitos no cristalino, eles também acabam tendo uma atrofia córneo-retiniana muito severa. Então, isso está associado com doença mais grave. Agora, já falamos muito de córnea, vamos falar de retina, né? Os achados do fundo de olho vão ser, então, esses cristais que são amarelos esbranquiçados, brilhantes em todas as camadas da retina. A distribuição inicial é no polo posterior, e a gente vai tendo uma atrofia progressiva do EPR com aglomerações pigmentares. Além disso, eu posso ter esclerose dos vasos coroidais e uma atrofia da coro capilar, e geralmente eu tenho um acometimento dos dois olhos, né? Até por ser uma distrofia, mas a assimetria entre os olhos, entre os dois olhos, ela é comum. Geralmente um olho acaba, avançando mais rápido do que o outro. Esses cristais, ao longo do tempo, eles vão diminuindo e eles desaparecem nas áreas de atrofia córneo-retiniana grave. E tem uma progressão que é centrífuga, né? Do polo posterior para a periferia. Em relação ao curso da doença, tem esse estadiamento de Yuzawa, que divide a doença em 3 estágios, né? Um estágio mais inicial, a gente vai ter uma atrofia do EPR, esses depósitos cristalinos finos e uniformes ainda restrito à mácula, com uma mínima alteração córneo-retiniana. No estágio 2, que é o estágio intermediário, a gente já tem uma atrofia confluente do EPR, que vai se estender além do polo posterior, né? E os cristais começam a desaparecer nessas áreas mais atróficas. E no estágio 3, mais avançado, a gente tem uma esclerose coroidal bastante acentuada e uma atrofia córneo-retiniana extensa. Sobre a progressão clínica, o início vai ser, como a gente já comentou, entre a segunda e a terceira década de vida, vai ter uma redução progressiva da acuidade visual e surgimento de nictalopia. Posso ter também uma constrição do campo visual com escotomas paracentrais. Nas fases mais tardias, vou ter descromatopsia e evolução para a cegueira legal entre a quinta e a sexta década de vida, infelizmente, na maioria dos casos.
Em relação à imagem multimodal, a avaliação multimodal desse paciente, é uma avaliação multimodal bem rica, né? O ACT Spectral Domain vai mostrar pra gente pontos hiperreflexivos no complexo epéreo corocapilar e tubulações também na retina externa. E o EDI vai mostrar um espessamento, né, e uma destruição da corocapilar. Na autofluorescência, a gente vai ver áreas hipoautofluorescentes que correspondem a essas áreas de atrofia do IPR. E é importante lembrar que os cristais em si não geram uma autofluorescência, então isso pode enganar às vezes. E na angiofluoro, a gente vai ter uma hipofluorescência irregular por conta da atrofia do IPR e do coro capilar. Em relação à parte de eletrofisiologia, o ERG de campo total vai ter uma redução das respostas, tanto escotópicas quanto fotópicas, e o ERG multifocal vai detectar áreas regionais alteradas, mesmo quando o ERG de campo total ainda for normal. A microperimetria vai mostrar a função macular, né, reduzida, e o teste genético do CYP4V2 vai confirmar a doença para a gente. Em relação às complicações, são diversas, mas as que eu achei que valia mais a pena a gente discutir aqui. A neovascularização macular, ela pode surgir mesmo em estágios iniciais e ela responde bem ao anti-VEGF intravítrea. A atrofia foveal, né, vai levar a uma queda acentuada da acuidade visual central. Posso ter buraco macular e ele vai ser descrito principalmente em fenótipos mais graves. Posso ter edema macular cistoide também, bem raro, mas uma causa importante de deterioração visual. Descolamento de retina também pode acontecer, mas mais uma vez, quando associado a um fenótipo severo bilateral, e a evolução para cegueira legal vai ser bem comum na quinta, sexta década de vida, mesmo com um segmento adequado desse paciente. Tô quase no final aqui. Quanto ao manejo e prognóstico, não tem um tratamento curativo estabelecido. A terapia gênica ainda está em investigação, né? A reabilitação visual e uma referência desse paciente para um serviço de visão subnormal é muito importante. O anti-VEGF intravítrea, ele tem seu papel nas complicações com neovascularização macular e o aconselhamento genético é essencial para o paciente e para os familiares. Mas a gente tem, né, uma luz no fim do túnel, a gente tem perspectivas aí para o futuro de uma terapia gênica com esse vetor para o CYP4V2. Tem um ensaio exploratório recente aí de 2024 com resultados favoráveis preliminares. Mas por enquanto, a maioria dos pacientes acabam evoluindo para cegueira legal. Só que o diagnóstico precoce vai permitir a gente seguir e intervir, principalmente sobre as complicações com mais brevidade. Para finalizar os diagnósticos diferenciais, eu dividi aqui em três grupos, né? Primeiro, as retinopatias cristalinas sistêmicas, como todos foram comentados pelos nossos professores, a cistinose, né? A hiperoxalúria primária tipo 1 e 2 e a síndrome de Sjögren-Larsson. Em relação às retinopatias induzidas por drogas, importante pensar no tamoxifeno, no metoxiflurano, na cantaxantina e na retinopatia por talco, que vai ser mais comum em pacientes usuários de drogas injetáveis, e outras distrofias também em geral, na retinose pigmentar na sua forma mais grave, uma pseudoretinite pigmentosa, coroidemia avançada, retinite punctata albensis e pseudodrusas reticulares. Essas foram as referências. E queria agradecer a atenção de vocês. Ótimo, Carolina, excelente. Super revisão, imagem bem bacana. Parabéns, Carolina. Obrigado, tá? Obrigada, professor. Ótimo. Perfeito. E agora, para encerrar, a gente vai rever o artigo da semana, né, que o Luiz Pereira QR2 vai apresentar. Se você quiser compartilhar, Luiz, pode compartilhar. O artigo fala Maravilha. da comparação do artigo do TPA subretiniano ou intravítero para hemorragia submacular. Ele faz uma revisão do que foi publicado na literatura, compara a acuidade visual e espessura macular, quer dizer, reabsorção, deslocamento da hemorragia, nessas duas técnicas cirúrgicas de você remover o sangue debaixo da mácula. O sangue é tóxico, os pacientes perdem visão se você não faz isso. E o que é melhor fazer, qual dos dois, é o que o Luiz vai discutir agora. Luiz? Perfeito, professor. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Luiz, eu sou R2 do serviço. Queria agradecer ao Dr. Sérgio pela oportunidade de estar falando aqui e pela orientação na apresentação. O artigo da semana, ele é uma revisão sistemática que tenta comparar o uso do fator
ativador de plasminogênio tecidual, seja por via intravítrea ou subretiniana, no tratamento das hemorragias submaculares. Como contexto para começar a discussão, a gente tem que a hemorragia submacular é uma hemorragia que acontece entre a retina neurosensorial e o EPR e tem como principais causas a DMRI na forma neovascular, a polipoidal como a principal causa, responsável pela maior parte da incidência, a histoplasmose ocular, miopia patológica, macroaneurismas arteriais e o trauma. Em linhas gerais, o problema da hemorragia submacular, para além do sangramento, é o efeito tóxico do sangue à retina neurosensorial, além do fator de deslocamento dessa retina e a impossibilidade da função dos fotorreceptores, levando, com o tempo, a um processo de atrofia da região mais nobre da visão. Hoje, para o tratamento da hemorragia submacular, a gente tem algumas opções: a pneumática, o uso de anti-VEGF, a própria vitrectomia e a estrela do artigo, o uso do TPA, seja intravítreo ou subretiniano. O uso do TPA tem como racional a tentativa de liquefação do coágulo e deslocamento desse sangramento para fora da região macular, para então ele ser reabsorvido e minimizar o dano desse sangramento à retina neurosensorial. Então, o nosso estudo, na tentativa de elucidar essa resposta, essa pergunta se existe superioridade frente a um método ou outro, tentou revisar ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, ensaios não randomizados, que comparassem uma ou outra técnica para o tratamento da hemorragia submacular, tendo como os principais desfechos de interesse a acuidade visual com melhor correção, o BCVA, a espessura central da retina, CRT, e as complicações relacionadas aos procedimentos. No fim, foram selecionados 7 estudos, totalizando 353 olhos analisados. Vamos então aos resultados do estudo. Começando com a acuidade visual, ele apresenta que, entre todos os 7 estudos selecionados, houve uma semelhança na BCVA pré-tratamento e pós-tratamento em ambos os grupos, tanto aqueles que foram submetidos à injeção intravítrea, IVT, ou aqueles submetidos à injeção submacular, SRI. No segmento, 2 estudos compararam a acuidade visual com melhor correção no primeiro mês, tendo uma tendência a favorecer o método por IVT, mas, como pode ser visto aqui, não houve capacidade de refutação da hipótese nula no final da análise da revisão, de modo que não é possível afirmar superioridade de um frente ao outro. Com 3 meses, o cenário muda. A BCVA de 3 meses, comparando um ou outro método, teve um favorecimento estatisticamente significativo da IVT frente à SRI. No entanto, a tendência da melhora mostrou que tanto a injeção subretiniana teve uma eficácia em melhorar a acuidade visual final, como a IVT também mostrou essa tendência de melhora, de modo que, no fim das contas, ambos foram benéficos em termos de acuidade visual final. Já pensando em espessura central da retina, também não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos no final do follow-up. Não foi possível refutar a hipótese nula, também não foi possível dizer que houve superioridade de um frente a outro no tratamento da hemorragia submacular, pensando em espessura central da retina. Ambos os grupos também mostraram uma tendência de melhora na espessura central da retina, como é possível ver aqui. Pensando em deslocamento do sangramento, não houve também, para com esse desfecho, uma diferença entre os grupos em superioridade em termos de deslocamento do sangramento. Ambos foram capazes de deslocar o sangramento, que é um dos principais objetivos da terapia, tendo um favorecimento aparente do método do uso da injeção intravítrea, mas, de novo, não sendo capaz de refutar a hipótese nula, impossível dizer, então, que há superioridade de um frente a outro, em termos estatísticos. Já pensando em eventos adversos, eu listei aqui os eventos de interesse e, como vocês podem ver, todos os intervalos de confiança passaram pelo 1. Passaram pela hipótese nula, nenhum dos dois métodos foi mais ou menos seguro do que o outro, em termos de eventos adversos totais ou pormenorizados, aumento da pio, recorrência da hemorragia, descolamento de retina ou hemorragia vítrea.
Então, a conclusão do estudo é: não existe superioridade no tratamento de hemorragia submacular no uso do TPA intravítreo ou subretiniano, apesar do tratamento via IVT ser preferível pela comodidade e pelo preço, além de ser a via menos invasiva dentre as duas. Ambos os métodos mostraram perfil de segurança similar, mas é importante ressaltar que o tratamento também deve ser personalizado, pensando no quadro clínico total do paciente e na possibilidade, caso disponível no serviço, de usar ambos os métodos para o tratamento da hemorragia submacular. Essa foi a referência do estudo, foi publicado esse ano no Retina, e novamente eu queria agradecer a atenção e a oportunidade de estar falando aqui. Boa noite. Excelente, Luiz. Parabéns, viu? Pelo resumo do artigo, excelente. A gente sempre se defronta com essa dificuldade de qual a melhor forma de tratar esses pacientes. Será que eu faço uma coisa mais simples ou eu já faço uma cirurgia, uma coisa mais complexa para ter uma eficácia maior? Esse artigo mostra que tanto faz em termos de eficácia os dois métodos. Então você faz o método de menor custo, menos invasividade, que é fazer injeção intravítrea de gás e TPA. Né? Junto você injeta antiangiogênico para regredir a neovascularização, a membrana vascular. Né? O protocolo de Manchester mostra que se você começa com injeção intravítrea de gás TPA antiangiogênico, você resolve 75% dos casos. Nos 25% que você não conseguiu o descolamento da hemorragia submacular, você parte para a vitrectomia com injeção subretiniana de TPA, e daí você resolve. Então você consegue reduzir custo com essa abordagem. Jorge, comentários? Então, belíssima apresentação. Só um comentário de um artigo que eu li há muito tempo atrás, que dizia o seguinte: quando você tem uma hemorragia submacular, você tem um distendimento da fóvea em sentido anterior, existe digamos assim, um stretching daquele cone de células de Miller, que teoricamente, a hipótese é que nesse momento facilitaria o transporte do TPA para o espaço subretiniano, por isso que funciona, porque ele consegue atingir o espaço subretiniano e com isso facilitando a remoção desse sangue para qualquer localização fora da fóvea e melhora do quadro. Então, É, eu acho que os dados aí são bem interessantes para provar que tem alguma validade você fazer intravítrea e que o Manchester mostra que 75% dos pacientes a gente consegue resolver com um custo e um risco muito menor. Você injetar na cavidade vítrea tem um risco cirúrgico infinitamente inferior do que você fazer uma injeção subretiniana com vitré. Mas excelente estudo aí, adorei. excelente. Algum outro comentário sobre o trabalho? Sobre o artigo? Cleide? Deixa eu perguntar uma coisa. Se vocês tivessem uma dose só de TPA e não tivesse a possibilidade de outra, por custo, com 75%, como fala o protocolo Manchester, vocês fariam ainda a injeção intravítrea ou partiriam direto para a subterrânea, para a vitreca? Sabe por que eu farei intravítrea, Cleide? Porque se você faz a vitré, depois você vai ter que continuar usando antiangiogênico nesse paciente, né? A maior causa é DMRI ou polipoidal. E daí o clearance do antiangiogênico vai ser muito mais rápido. Então, se você vai ter que fazer as injeções em intervalos mais curtos. Então, acho que é um outro fator complicador, entendeu? Então, Sem dúvida. né? Eu E teria a um gente custo. se viu nessa situação faz, acho que 2 semanas. Só tinha uma dose, e assim, o paciente do SUS, o TPA é caro, quem paga é um instituto, a gente não recebe isso. Sim, E sim, aí, o que que vai fazer? Com 75% de chance de funcionar, faz intravítrea ou já faz direto uhum, a cirurgia, porque daí a chance é praticamente 100%, né? sim. Mas tem esse problema de ficar com uma ação menor do antiangiogênico. Então Assim, tem um viés. eu acho que não tem resposta certa, mas eu achei interessante, porque quando eu vi, eu falei imediatamente, falei, não, faz intravítrea. Aí o pessoal da cirurgia falou, não, mas e se depois não funcionar, a gente não vai ter outra dose.
Enfim, Uhum. discussão. É. A chance é grande, mas é uma ótima pergunta, ótimo questionamento. A gente deveria ter mais doses, né? Sempre disponíveis, né? Em geral, o que acontece, eu sempre guardo o Walter Takahashi que me ensinou isso. Ele falou, no consultório eu sempre tenho 2 doses de TPA. Eu falei, mas Walter, você vai perder o TPA porque dura um mês e meio. Ele falou, não, aí tudo bem, jogo fora, mas compro outro. E sempre você tem que ter rede de reserva, porque sempre aparece paciente no consultório com hemorragia submacular e você não tem ele imediatamente. Ele não é produzido imediatamente no oftalmos, eles demoram alguns dias para produzir. Então a gente sempre tem de reserva e num serviço grande, Cleide, eu acho bom ter alguns, tá? Mesmo que você descarte, porque perde a validade com o tempo, sabe? Eu acho importante ter isso. Mas a pergunta é excelente, excelente. Ótimo. Então, pessoal, a gente vai encerrar. Luiz, super obrigado pela revisão, tá, do artigo, super bem lido, resumido, sintetizado aí, parabéns, viu? Obrigado, professor. Ótimo. Ótimo. Então, olha, eu queria agradecer a todo mundo que participou. Então, o artigo, o Luiz Pereira, que é R2, a imagem da Carolina Martinez, fellow de 2º ano. O caso cirúrgico da Júlia Bastian, que colabora com o serviço, e o caso clínico do Vitor Barroso, que é fellow de 1º ano. Agradecer a vocês todos os que assistiram hoje, os que vão assistir no Retina USP pela internet, pelo YouTube, e os comentários da Cleide Machado, do Jorge Rocha, da Lívia Conce, do Tomás Minelli e do Pedro Braga, e além dos comentários de todos aqui, tá bom? Obrigado, até quinta-feira que vem. Tudo de bom. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, boa Obrigado.